Bom, eu trago agora já a participação, boa tarde inicial, do nosso deputado federal, Danilo Forte, ele que esteve hoje pela manhã na reinauguração do posto da Polícia Rodoviária Federal, no distrito de Croatá, em São Gonçalo do Amarante. Deputado, essa era uma reivindicação antiga da população daquele entorno e nós sabemos da sua luta para tentar viabilizar a reabertura desse posto, que se concretizou hoje pela manhã com a reinauguração. Boa tarde. Obrigado, Madre, obrigado a todos que fazem Atitude FM, um prazer estar aqui na minha terra, em Itapajé. Uma boa tarde a toda a família itapajéense, uma alegria muito grande. Hoje já estive aqui, já fui lá na universidade, lá no legado do Zé Maria Melo, ali no Jardim Anitta. Fiquei muito feliz com o andamento das obras. Isso, sem sombra de dúvida, será o maior legado da história política minha. Eu fico até emocionado em ver aquilo tomando corpo e na velocidade que a gente está conseguindo viabilizar, mesmo com toda a chuva quase invernosa, quase 30 homens trabalhando. A parte elétrica e hidráulica dos blocos de sala de aula já está pronto, já está na parte de reboco, já está fazendo o alisamento do piso e, se Deus quiser, no cronograma no ano que vem a gente já tem os primeiros cursos ali se instalando. Dei uma passada também lá no nosso açude do Ipuzinho ali. Fiz muita água, graças a Deus, uma alegria muito grande, os meninos pescando lá, e que dá uma tranquilidade para todos nós, aqui de Itapajé. Fiquei preocupado porque a gente precisa melhorar o dreno, porque no risco do sangramento do açude, a gente precisa estudar como é que aquela água vai sair dali, isso não vai causar transtorno, principalmente ali no centro da cidade, ali por detrás da Usina Gomes, que no meu tempo de menino era sempre onde eu inundava aqui o Itapajé. Quando tinha grandes invernos, era exatamente ali por trás da Usina Gomes, e a gente não sabe como é que essa água vai se passar por ali. Então, até semana passada falei com o prefeito e pedi a ele que a gente viabilizasse um estudo para saber o caminho que essa água vai, o curso que ela vai tomar quando ela sangrar. E não está muito longe, eu vi a água já está chegando ali perto do sangrador. Estamos com 61% hoje. Pois eu acho que se o inverno continuar até maio, a gente tem condições de ter aí uma surpresa agradável, né, com relação a essa questão do açude do Ipuzinho. E trabalhando, né? Meu serviço, minha vida é andar por esse país, como dizia o Luiz Gonzaga. E meu pai, que era caminhoneiro, gostava também muito de andar. E hoje eu estava lá até me relembrei dele, porque nessa oportunidade do posto do Croatá, desde menina a gente passava por ali, tinha um posto ali no Croatá, era uma referência inclusive, né? A vila do Croatá foi se formando em torno do posto da Polícia Rodoviária, e numa atitude de um burocrata que não entende nada de trânsito, de tráfego de veículos, que é o ex-superintendente aqui da Polícia Rodoviária no estado do Ceará, tirou aquele posto, desativou aquele posto e levou para a estrada que vai do Umirim para Itapipoca, que também é uma BR, mas não tem fluxo de veículo, não tem demanda como tem a BR-222. A grande ligação de Fortaleza, da região metropolitana de Fortaleza com o norte do país, é a BR-222. E a gente argumentou, falou, mas mesmo assim eles desativaram o posto, e eu tive a oportunidade de estar com dois ministros da Justiça, tanto com o Zé Eduardo Cardoso como o Alexandre Moraes, colocando o problema, porque a Polícia Rodoviária é vinculada ao Ministério da Justiça. E graças a Deus agora, né, do ano passado para cá, com a chegada do Estênio, o novo superintendente aqui no estado do Ceará, ele entendeu que realmente o fluxo estava ali, que não adiantava você ter um posto numa estrada que não tem um volume de veículos que tem uma necessidade de ter um posto da Polícia Rodoviária Federal. E essa Polícia Rodoviária Federal que hoje apreende mais droga do que a Polícia Federal, do que a Polícia Civil. Essa Polícia Rodoviária Federal hoje que traz segurança para a região, porque não é só o Croatá, não é só o São Luís do Curu, não é só o Mirim, toda a região é beneficiada por isso, Itapajé, Teguessuoca, Paramoti, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, a própria Caucaia, né, porque hoje a Polícia Rodoviária Federal está instrumentalizada, ela está equiparada com a Polícia Federal, inclusive não só do ponto de vista salarial dos agentes, né, dos guardas rodoviários, mas inclusive também do ponto de vista de estrutura física, né, e de inteligência. Hoje a Polícia Rodoviária Federal também trabalha com inteligência, né, tem centros de informática, né, tem procedimentos
e equipamentos modernos de localização de veículos furtados, de carga roubada, e tudo isso vai ajudar, sem sombra de dúvida, a combater a marginalidade que estava num crescente muito grande aqui na nossa região. Eu me lembro muito bem quantas e quantas vezes nós não estivemos aqui na Rádio Atitude, e o debate girava em torno, inclusive, de uma estatística que a própria Rádio Atitude fazia, do crescimento de número de homicídio aqui em Itapajé, no crescimento de ações, de violência contra a vida das pessoas, e isso tudo a gente está buscando agora melhorar. E essa parceria que foi feita, e o advento, inclusive, agora, da chegada do André Santos Costa à Secretaria da Segurança Pública no Estado do Ceará, também é um ganho. Hoje mesmo, eu andando aqui por Itapajé, várias pessoas me abordaram, fui comprar grude ali perto da rua, lá na Rua do Açude, e o pessoal estava me abordando já, dizendo: ó, deputado, está melhorando, a coisa está ficando melhor, todo mundo sabe que eu não pactuo com o traficante, eu não pactuo com quem faz o errado, eu quero dar dignidade para as famílias de bem, e eu não tenho dúvida que esse equipamento vai nos ajudar muito a normalizar, não só do ponto de vista do trânsito em si, mas inclusive do combate ao tráfico de drogas, que é o mais perverso, que é o pior, que é o que acaba as famílias, que é o que marginaliza a juventude, e que a minha alternativa é as escolas. Está aí a Adriano Nobre, que eu quero muito bem, está aí a UFC sendo instalada, está aí o momento novo que o Itapajé começa a viver, e tudo isso é que tem sido o nosso trabalho, e eu fico feliz em poder ter participado dessa luta, e ao mesmo tempo hoje me senti até vitorioso com a reinauguração desse posto, que eu tenho certeza que trará mais sossego para todos nós aqui da Zona Norte e do Vale do Curu, no estado do Ceará. Bom, e ainda falando sobre segurança pública, nós tivemos um anúncio ontem, inclusive veiculado no Jornal Integração, um áudio, uma entrevista com o governador Camilo Santana, em que ele ratificou a informação que havia sido dada pelo deputado anteriormente, de que Itapajé de fato será contemplado com um destacamento do BP Raio, tropa de elite da Polícia Militar, um destacamento permanente. Inclusive, Camilo Santana citou a luta do deputado Danilo Forte por essas ações de segurança pública. E também é importante lembrar que desde a visita do secretário André Costa, nós já tivemos ações mais ostensivas da Polícia Militar e da Polícia Civil. Há cerca de 2 semanas, não é isso, Rafael? Tivemos uma grande operação da Polícia Civil em Itapajé, então a segurança pública está caminhando. E com essa notícia extremamente importante para Itapajé, com o BP Raio permanente na nossa cidade. O negócio estava tão sem controle que, inclusive, foi encontrado aqui um depósito de armamento pesado aqui na Irauçuba. Eu tenho conversado com o André praticamente toda semana, e isso foi muito bom para o Itapajé. Tem um filho de Itapajé com o nosso sangue na Secretaria de Segurança, que sabe tudo isso, e eu fiz questão de trazê-lo exatamente para ele ver em loco, para ele presenciar a beleza dessa juventude de Itapajé naquele auditório da Adriano Nobre, e ao mesmo tempo entender que a cidade queria mudar. E ele tem sido um grande parceiro nosso nessa questão. E no domingo passado, eu jantei com o governador Camilo na casa dele, lá no Palácio da Abolição, ali do lado do Palácio da Abolição, e conversando sobre a implantação do raio, ele me disse que estava implantando em 13 cidades, e eu cobrei, o governador, o senhor já me tinha falado que com o concurso que o senhor estava fazendo para a Polícia Militar, a gente ia colocar um efetivo lá no Itapajé, ia melhorar o efetivo do Itapajé. Inclusive, o meu desejo era ter um batalhão da Polícia Militar no Itapajé. Já que o senhor vai expandir no programa do BP Raio, vamos, em vez de ter o efetivo, vamos botar um efetivo do BP Raio. Ele concordou comigo, já tinha, inclusive, assumido esse compromisso. Aquela matéria que, inclusive, foi veiculada das 13 cidades já tinha sido publicada, já tinha sido, inclusive, uma matéria que foi feita pela assessoria de comunicação do governo. E o que me surpreendeu foi que, quando a matéria saiu, e eu tinha falado aqui para a rádio que ia ser o BP Raio, vários blogueiros, que não querem o bem do Itapajé, que ficam só inventando fofoca e fazendo mentira, foram me chamar de mentiroso. Aí eu liguei para o governador, está acontecendo isso, está aqui a informação, o senhor se comprometeu comigo, mas no anúncio que o governo fez, a cidade de Itapajé não está colocada pela imprensa. Isso não tem problema, eu vou gravar para lá e pode mandar lá para a Rádio Atitude, que eu vou exatamente dizer do meu compromisso e o compromisso do secretário André Santos Costa de implementar o BP Raio no Itapajé. E aí foi minha surpresa quando, inclusive, no próprio Facebook vi a fala do governador
né, citando não só Itapajeé, inclusive citando o meu nome, por ter sido uma das pessoas que foi a ele exatamente pedir, em nome da família itapajeense, essa providência que vai garantir, inclusive, um sossego maior para os próprios empresários. No debate que a gente fez dos empresários lá no CDL com o secretário, foi muito importante, cada depoimento, cada fala, porque uma coisa é o político falar, outra coisa é o sentimento da sociedade, principalmente num momento como esse, que os políticos estão tão desacreditados no Brasil como um todo, né, é importante e é por isso que eu gosto de fazer esse encontro com o conjunto da sociedade, com os empresários, com os estudantes, com os segmentos organizados da sociedade, porque eles colocam, né, a própria vivência, o próprio clamor. Né? Tem um empresário lá, um comerciante que pela terceira vez já estava sendo assaltado e estava inclusive fechando o negócio, não tinha mais condições de tocar o negócio dele. E ele fez esse depoimento com muita honestidade. E isso sensibiliza as pessoas. Para quem tem sensibilidade, para quem tem espírito público, isso é muito importante. E foi a partir daí que a gente conseguiu, inclusive, criar, né, esse diagnóstico, e nesse diagnóstico estamos aqui buscando soluções efetivas para isso. E eu não tenho dúvida que a implantação do BP Raio será uma grande resposta, porque com essas operações que já foram feitas, nós já estamos sentindo a melhora, com certeza com o destacamento aqui, e a partir daqui, inclusive, operacionalizando melhor, interligado com a Polícia Rodoviária Federal, a gente vai ter condições também com a Polícia Federal e com a Polícia Civil, a gente vai ter condições, inclusive, de fortalecer essas ações e criar um ambiente mais familiar, já que a gente está entrando na Páscoa, né? Um ambiente mais cordato, mais fraterno, que é a característica de todos nós, filhos de Itapajeé. Perfeito. Deputado Danilo Forte, a cena política é dominada talvez pela mais controversa das reformas do presidente Temer, que é a reforma da Previdência. E a pressão de um grupo de deputados, incluindo o deputado federal Danilo Forte, surtiu efeito. O governo Temer recuou em 5 pontos e tenta agora aprovar a reforma da Previdência, negociando esses 5 pontos. Quais sejam? Mudança nas regras de transição, temos esse primeiro ponto, que é importante. Depois nós temos, no que diz respeito à aposentadoria rural, esse é o ponto, acho que mais importante para o Nordeste brasileiro, e temos outros pontos ainda a serem negociados, a serem discutidos. Mas o senhor nos falava em uma última entrevista que a sua grande luta era no que diz respeito à aposentadoria rural, para que não permanecesse no texto como estava, de 65 anos de aposentadoria para mulheres. O senhor se sente satisfeito já com esse recuo do governo? Eu acho que é muito importante o diálogo, né? E eu, graças a Deus, tenho uma relação de amizade muito boa com o presidente Michel Temer. E ele tem essa característica, inclusive eu estou até no Estado de São Paulo hoje, no Jornal do Estado de São Paulo, exatamente dizendo isso. A gente tem que dialogar mais, a gente tem que debater mais. O país precisa das reformas, o país estava quebrado, né? No final do ano passado, o país estava com a taxa de juro de quase 15%, 14,25%, né, a taxa do governo. O país estava com um universo de 13 milhões de desempregados, 59 milhões de brasileiros pendurados no SPC, na Serasa, no cheque sem fundo, quer dizer, inadimplente para fazer um crediário, para comprar fiado, para usar um cartão de crédito. A gente estava com uma inflação descontrolada e de lá para cá a gente tem conseguido dar uma arrumada ainda pequena na casa. A matéria mais importante que foi votada até agora foi exatamente do teto do gasto público, né, que se dizia inclusive que ia tirar dinheiro da saúde e da educação, que é uma mentira. Está aí a universidade inclusive avançando nas suas obras, está aí os recursos garantidos, está aí agora a implantação das escolas de tempo integral para o ensino médio, e o que é muito importante. E inclusive exemplo aqui está o exemplo positivo da Adriano Nobre, que eu não canso de exaltar, né? E também, por outro lado, também é necessário que a gente avance ainda mais para poder regularizar as finanças do país, como uma família faz, como um trabalhador faz, e regularizando isso, voltar a ter crescimento, voltar a ter poupança, voltar a ter investimentos. Eu acho de peso. Então eu acho que isso é muito importante. E dentro das reformas, a reforma da Previdência, ela tem que ser feita. Pra você ter uma ideia, Mário, o déficit da Previdência só na aposentadoria rural é de 97 bilhões de reais. Esse é o déficit. Por quê? Porque a aposentadoria rural, por um lado,
os trabalhadores, por exemplo, do Nordeste não têm condições de ter assiduidade de pagamento. Como é que você não tem nem assiduidade de produção, tem seca e mais seca e mais seca, que impede você de plantar e produzir? Como é que você vai ter uma continuidade, uma assiduidade de pagamento? Muitas vezes não tem. A assiduidade é pagar em dia. Por outro lado, os empregados do agronegócio, é descontada a folha, a parte do trabalhador, mas o agronegócio, que hoje responde no país por 1 trilhão por ano de volume de comércio, de negócio, um agronegócio que faz do Brasil um dos maiores produtores de soja e de milho do mundo, um agronegócio que hoje é responsável por quase 1/3, por 30% do que se produz de riqueza no Brasil, ele paga, quando vende para dentro do Brasil, apenas 2,1% para a Previdência Social, enquanto qualquer empresa paga, um mercadinho, uma empresa constituída paga 20% sobre o faturamento. E quando exporta não paga nada, como a mineração. O Brasil é um dos maiores produtores de minério do mundo e o maior exportador de minério para a China. Só que essa exportação, tanto de minério, de ferro, né, de diamante, de derivado do petróleo, tudo isso quando vai para a exportação não paga nada para a Previdência. Então a gente precisa rearrumar essa conta, não sacrificando os trabalhadores, que eles já estão sacrificados. Uma parte jogada no desemprego e outra parte pagando, porque já é descontado em folha. E a primeira garantia que se teve foi que os direitos adquiridos dos aposentados, esse não se mexe. Então quem está aposentado pode ficar tranquilo que no seu não vai mexer. A segunda coisa que a gente buscou no diálogo construir foi uma visão que não dava para mexer na aposentadoria rural no Nordeste, porque no Nordeste a aposentadoria rural se confunde com o benefício continuado. E esse benefício continuado é vinculado ao salário mínimo, que é uma forma de inclusão social, é uma forma de distribuição de renda. Os ricos pagam impostos para manter o conjunto da sociedade harmonizado, porque não adianta os ricos ficarem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, que nós vamos ter uma crise social inevitável. Aí aumenta a violência, né, aumenta droga, aumenta as coisas ruins. Então a gente precisa ter uma harmonia em que todos possam conviver fraternamente. Isso é que dá um espírito de nação. E quando a gente conseguiu reverter do ponto de vista do entendimento, tanto do relator, deputado Arthur Maia, né, a quem eu tive, inclusive, agora na terça-feira, uma reunião com ele para debater exatamente esses pontos, como também a manter o vínculo de todos os reajustes do benefício junto ao salário mínimo. Com isso você tem um ganho muito importante, uma proteção aos desprotegidos, que são exatamente os mais frágeis em toda a cadeia social do país, que são os trabalhadores rurais, principalmente os do Nordeste. Então essa compreensão ajuda a avançar no debate da reforma da Previdência, porque eu inclusive disse, e repito, tanto disse para o presidente Temer, como disse para o relator Arthur Maia, que é inadmissível que nós tenhamos, na cobrança da Previdência, um relaxamento muito grande. Para você ter uma ideia, a média de um processo administrativo para você cobrar um grande devedor da Previdência leva 11 anos, madre. 11 anos. A Previdência tem mais de 600 bilhões de reais para receber de sonegadores e de empresas, inclusive, que estão vivas e fortes até no mercado financeiro, de bancos, inclusive, que não pagam a Previdência, mas que passam 11 anos para responder um processo administrativo e depois de 11 anos no processo administrativo, muitas vezes entra na justiça ou tem um benefício de um refis, né, que é um programa de refinanciamento de dívida, para ajeitar suas contas com o governo. Enquanto o pequeno, esse é obrigado a contribuir e muitas vezes não tem nem condições de aumentar a sua contribuição com relação a isso. Então eu acho que é uma vitória muito importante, né, essa mudança, porque ela dá condições de tranquilidade com relação a isso. E também é outra questão importante que a gente precisa ter em mente, é essa mudança com relação aos servidores públicos, somente porque se questiona muito, o deputado tem 20 anos de mandato, se aposenta pelo integral, aí é 30 mil contos de aposentadoria. O cara trabalha 35 anos, 40 anos e se aposenta no teto de 5 mil reais. Agora todo mundo, a partir da reforma, vai se aposentar para receber do INSS, da Previdência Social, com R$ 5.600, seja do setor privado, seja do setor público. Se você quiser ter mais na aposentadoria, você que faça uma previdência complementar, que faça uma previdência no fundo privado
ou no Banco do Brasil, que tem o Banco do Brasil Prev, né, esses organismos que têm previdência complementar, que paguem a sua previdência complementar. Mas o teto vai servir para o setor privado e para o setor público. Então, com isso, vai acabar aquela marmota do cara se aposentar com 5 anos de serviço, vai acabar aquela marmota da aposentadoria de tempo integral, que ainda é pior. Né, agora, recentemente mesmo, aqui no estado do Ceará, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que foi pego desviando dinheiro dos banheiros que era dado para as famílias que não tinham condição de construir um banheiro, né, foi afastado e com aposentadoria integral de R$30 mil. Isso é um verdadeiro escárnio, isso está errado. Então nós temos que diminuir os erros, temos que cobrar de quem deve e ao mesmo tempo tem que dar sustentação, principalmente aos que são mais frágeis dentro da estrutura social do país. E eu acho que a gente está avançando para isso. Eu acho que o entendimento agora desse novo projeto, essas mudanças assumidas ontem pelo presidente Michel Temer, já ajudam e consolidam um novo posicionamento. E dentro desse novo posicionamento, eu acho que vai ficar mais fácil de se aprovar a reforma da Previdência. Bom, deputado, o senhor tocou aí nessa questão do Tribunal de Contas do Estado, e inclusive me veio à memória um projeto de lei do deputado Heitor Ferrer, que é do seu partido, que ele busca modificar a estrutura dos tribunais de contas, sendo que os conselheiros passem a ser funcionários, servidores de carreira e não mais políticos indicados. Essa seria uma excelente forma de acabar com esse balcão de negócios que muitas vezes se transformam os tribunais de contas, isso no Brasil todo. Sem sombra de dúvida, os tribunais de contas viraram casa de aposentadoria de ex-deputados. Né? E a gente precisa mudar isso, até porque a moda agora é conselheiro ter filho de deputado, ser dono de partido político, manipular a política a bem do seu serviço. Teve um caso até no ano passado de um prefeito que era vinculado a mim, estava com um problema lá no Tribunal de Contas. Eu pedi a um conselheiro para atendê-lo e na hora que o conselheiro foi atendê-lo, botou logo o processo em cima da mesa, perguntando em quem ele votava. Eu fiquei até constrangido, porque se eu pedir a audiência e pedir para o prefeito ir lá, né, e o prefeito foi lá para regularizar a situação dele, causa até um certo constrangimento. Então o foco não pode estar na política, o foco tem que estar na prestação de contas. Né, tem que saber se pegou o dinheiro e recebeu o dinheiro do governo e aplicou com presteza, aplicou corretamente, se não desviou o dinheiro da merenda escolar, se não desviou do transporte escolar, se não pagou uma fatura de uma obra sem ter executado. É isso que o tribunal tem que fazer. E o tribunal tem que ser independente. Então eu até, agora essa semana, recebi a incumbência de ser relator da PEC 302 de 2017, de que vai relatar a questão da possibilidade de criação, fusão e extinção de tribunais de contas. É uma PEC que foi dada entrada, agora esse ano já, no sentido exatamente de redefinir essa situação. E o projeto do deputado Heitor Ferrer, que é do PSB, meu companheiro de partido, é no sentido de moralizar as indicações para esses tribunais. Está aí o exemplo do Tribunal do Rio de Janeiro, que é de 7 conselheiros, 6 estão presos. Isso realmente demonstra bem a cara, né, desses tribunais de contas. E se o método de indicação dos conselheiros do Rio de Janeiro é o mesmo método que é usado no Ceará, no Piauí e no Maranhão, a gente tem que modificar exatamente isso aí para dar moralização ao setor público. O Brasil, como um todo, está sendo passado a limpo. Eu tive a honra, na semana passada, de receber na comissão da reforma do Código de Processo Penal, que eu presido, o juiz Sérgio Moro. E o juiz Sérgio Moro é um baluarte desse processo. Inclusive eu exaltei a coragem dele de estar virando essa página que macula a história política do Brasil, né, que é exatamente a página da corrupção. E se vai consertar na política, tem que consertar em todos os segmentos, não só na política, mas também dos tribunais, também da magistratura, também de todos os segmentos que envolvam recursos públicos. Então eu acho que é um avanço que a sociedade brasileira está construindo e com certeza a gente vai melhorar muito para o futuro. Bom, deputado, eu queria tocar no último assunto em nível nacional, política nacional. Nós ainda não saímos da crise econômica, acho que ainda já começamos a colocar a cabeça para fora, mas o corpo ainda está afundado numa crise econômica. E agora, diante, né, desse cenário, ainda de muita incerteza, o tribunal, aliás, o TSE,
começa a julgar a chapa Dilma Temer. Imaginando uma possibilidade do presidente Michel Temer ser alijado do cargo, isso não poderia causar ainda mais instabilidade econômica, política? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que o afastamento pode criar um clima até de insolvência política no país, né? Porque se o Congresso Nacional, que não tem tantos questionamentos, se o Congresso Nacional, que tem sobre si, inclusive, vários parlamentares sob a lâmina da Lava Jato, né, que não tem a credibilidade necessária para votar, inclusive, medidas de combate à corrupção, vai ter credibilidade para ele escolher um novo presidente da República, que até 2018, se tiver a vacância do cargo de presidente da República, quem vai eleger o novo presidente é o Congresso Nacional, é uma eleição indireta. E a população, que já não tem essa credibilidade toda nos políticos, vai dar aos políticos esse poder de eleger um presidente da República para tirar o mandato até janeiro de 2019. Eu acho isso muito preocupante. Então, eu percebo que há uma preocupação muito importante de se garantir uma estabilidade, porque nós já chegamos no fundo do poço, né? O quadro que o país estava vivendo no final do ano passado era um quadro de muita dificuldade. E eu tenho certeza que a gente tem que amadurecer. As apurações têm que continuar. Ninguém nunca viu empresários do porte de um Marcelo Odebrecht estar na cadeia e estão na cadeia. Nunca viu um presidente da Câmara estar preso e tem um ex-presidente preso, o deputado Eduardo Cunha. Ninguém nunca viu o nível que nós chegamos hoje de combate à corrupção. A história do Brasil nunca teve. Está tendo agora. Isso precisa ser continuado, precisa ser avançado. Agora nós também não podemos criar um clima de mais instabilidade num país que quer sair do atoleiro e que precisa e tem potencial para reencontrar o desenvolvimento econômico. O Brasil é muito rico. O Brasil é um país fantástico. O Brasil sozinho tem condição de alimentar o mundo inteiro. O que a gente precisa é de gestão, de política. E a gente precisa consertar a política na política. Por isso é que é importante a reforma da política, né? A gente precisa preparar o país para as eleições de 2018. Essa eleição de 2018 vai dar credibilidade ao novo governo para ir aprofundar as reformas, né, para avançar ainda mais na recuperação da credibilidade, na concertação do país. E, ao mesmo tempo, no que diz respeito a esse processo que está no TSE, a gente tem que apurar com muito zelo, com muito cuidado, porque não pode ferir princípios do próprio direito, né, da própria legislação que a eleição garante. Então, eu acho que houve a escolha, né, a chapa eleita foi Dilma Temer, né, nós tivemos um processo difícil, tumultuado de substituição da presidenta pelas pedaladas fiscais, né, que criou toda essa crise fiscal e financeira que nós atravessamos hoje, e a gente precisa recuperar o país para a eleição de 2018. E a partir de 2018, com certeza, aí nós teremos um futuro mais consolidado na relação política, com um novo presidente eleito com apoio popular, e teremos mais condições, inclusive, de avançar na pauta da recuperação da economia. Perfeito, deputado. Eu quero agradecer mais uma vez pela presença no Jornal Integração e deixo sua vontade para algo mais que o senhor queira acrescentar nessa nossa conversa. Eu é que agradeço a você, Mário, agradeço a todos que fazem aqui a Atitude FM, doutor Bastos, presidente dessa instituição, e a paciência da família Itapajense em nos ouvir nesse momento. É muito bom estar aqui, me dá uma saudade danada. Você disse que toda a vida que eu venho aqui, eu conto uma traquinagem nossa de menina aqui no Itapajense, mas na época da Semana Santa isso aqui era uma festa, né, com chuva, era bom demais. Então, a bica melhor que tinha para tomar banho era a bica do Guanacés ali, sai um volume d'água ali potente. E na Usina Gomes, está lembrando ali da Usina Gomes também. E é uma alegria muito grande ver, né, a Serra Verde, bonita como a gente está vendo agora, e que a gente continue, né, nesse diálogo permanente, né, do meu papel. Eu tenho uma gratidão enorme ao povo do Itapajé, né, pela votação que a gente teve aqui e pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo. Eu fico muito feliz em encontrar o Itapajé se reerguendo, né, em um novo ciclo econômico, né. Estava até conversando ali agora há pouco, ali perto ali do Pau Ferrado ali, onde fica um pão doce, e estava o Catito, que fazia tempo que eu não via, que era meu companheiro de tempo que eu jogava bola aqui pelo meio da rua, que eu nunca fui bom jogador,
E a gente estava vendo um novo momento que o Itapaja está vivendo, é o Banco do Nordeste, é a Caixa Econômica, é a universidade. Inclusive tem um ouvinte... É o saneamento básico. Tem um ouvinte que nos lembra aqui da Praça da Juventude também, né? A Praça da Juventude, passei lá agora há pouco, né? Passei na hora do almoço, não vi ninguém trabalhando, mas eu vi que já tem um avanço muito grande, né, na Praça da Juventude, os boxes estão sendo levantados lá, né, as áreas de lazer estão sendo construídas, a brita da parte da quadra, né, que faz o alicerce da quadra, também já está sendo colocado. Tem um avanço, espero que a gente consiga concluir, né, essa Praça da Juventude, que me deu um trabalho danado, porque teve que ser empenhada 2 vezes. Foi o único município no Brasil que empenhou 2 vezes o mesmo objeto, o mesmo contrato. Foi a Praça da Juventude aqui em Itapajé. E ninguém fez mais porque, infelizmente, eu ainda não consegui construir um diálogo com o prefeito de plantão, né? Não tive a oportunidade nem a sorte. O Kelsen, que a gente tinha um melhor diálogo, teve um tempo muito curto e passou o tempo só tapando buraco da gestão que ele teve que suceder, da forma desastrada que teve que sucedê-la. E o atual prefeito ainda não teve ainda um diálogo construtivo comigo no que diz respeito à parceria pelo desenvolvimento do Itapajé. Mas a gente espera que a gente consiga e nós vamos continuar trabalhando. Isso não é impeditivo para me trabalhar pelo Itapajé, que eu tanto quero bem, que eu tanto amo. E quem me manda uma mensagem agora via WhatsApp, que está nos ouvindo através da internet, é o nosso diretor-presidente, Dr. Bastos. Manda um abraço. Eu estou esperando por ele, até porque tem 2 assuntos que eu preciso tratar com ele. Um, na segunda-feira, nós vamos estar com o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Gleidson Pontes, para tratar da questão do fórum, do novo fórum para Itapajé, né, que inclusive foi um terreno que o Bastos doou para a construção do novo fórum. O fórum onde reúne as varas de julgamento, né, vara civil, vara penal, para julgar os processos que tramitam em Itapajé, que onde o local hoje está totalmente, não tem mais condições de abrigar o volume de processos, nem as demandas que o Itapajé tem do ponto de vista judicial. E o outra questão também é a possibilidade, agora com a reabertura do Minha Casa Minha Vida, né, de um projeto, de um conjunto habitacional aqui para Itapajé. Então a gente estou esperando por ele exatamente, porque hoje à tarde, inclusive, a gente tem que ver o andamento desses 2 projetos e aqui retorno para ele com o meu abraço. E estou aqui esperando, só sai do Itapajé quando você chegar. Um abraço, doutor Bastos. Quero registrar também a participação do Cláudio Guimarães, que agradece ao deputado federal Danilo Forte por tudo que tem feito pelo Itapajé, o Cláudio Guimarães. É minha obrigação, é meu dever, é meu compromisso. E se Deus quiser, nós vamos nessa luta. Eu não sou deputado, eu estou deputado, mas enquanto estiver deputado, pode ter certeza que a minha prioridade será a minha terra, a minha origem. Ok, temos também a participação do nosso amigo Pelé, Francisco José Mendes Pelé, ele que... Esse sumiu. A última vez que andou comigo foi quando foi ser candidato do Conselho Tutelar. Depois nunca mais conversa comigo. Estou com saudade dele. Manda um abraço para o deputado, o Pelé. Bom, deputados, foi isso essa nossa entrevista. Tenho certeza que nosso ouvinte ficou bem mais esclarecido quanto a essas questões, sobretudo no que diz respeito a essa reforma da Previdência. Fica todo mundo muito apreensivo, muitas vezes por falta de informação, e tenho certeza que essa entrevista esclareceu muitas dúvidas. Eu acho que tem que ter calma, né? Nós estamos fazendo um grande debate, né? O país está tentando, não é só alguns que estão preocupados, está todo mundo preocupado, né? Porque é triste ver um país como o Brasil, né, patinando sem conseguir sair da mesmice, né, e com um potencial fantástico que a gente tem, mas eu acho que há um sentimento de que a gente pode avançar e, se Deus quiser, nós avançaremos. Eu acho que o trabalho está sendo feito, cada vez mais tem uma transparência maior na política, há uma observação maior sobre os comandos e a gente também tem uma capacidade aqui. Louvo a Rádio Atitude, que tem a liberdade de poder também denunciar o mal feito e o errado. Então eu acredito que a gente possa, se Deus quiser, em curto espaço de tempo, ter um país retomando o crescimento e a gente numa paz social mais profunda. Um abraço a todos, aproveito a oportunidade para desejar uma boa Páscoa. Páscoa é reflexão, Páscoa é fraternidade, Páscoa é solidariedade, Páscoa é perdão, né? E esse sentimento cristão que a gente tem que tem que nos guiar exatamente na busca de uma sociedade melhor. Ok, deputado, muito obrigado. Me aguardo o mais breve possível para nós batermos aqui outro papo no Jornal Integração.